irmãs daqui, irmãs e irmãos daí do outro lado. É uma bênção a gente poder estar junto aqui, né? Na presença do Senhor. Bom, a nossa parte da aula que me convidaram a apresentar para os irmãos é sobre recursos visuais. O recurso visual, ele vai envolver a sala desde a hora que a criança chega. Ela chegou, ela já está olhando. O que é o visual? É tudo que você vê, tudo que você e eu vemos. Então, se ela chega numa sala que não tem nada, ela vai olhar e não vai ter interesse de permanecer. Quando a classe da escola dominical ela é com várias professoras, elas se comunicam entre si e revezam na ajuda dos enfeites da sala. Eu trouxe poucos modelos, mas nós podemos colocar boas maneiras. A gente pode colocar para eles quais são as boas maneiras, né, que a criança deve ter. Por favor, obrigado, com licença. São regrinhas básicas que a gente usa na nossa casa. Quando a gente entra numa sala de aula, a gente tem que pensar que a gente está formando líderes. É uma criança que a gente vê, mas é um líder em formação. Então, aquilo que você e eu colocarmos na mente deles, eles vão levar para a vida. Então, coloque, enfeite a sua sala, mas nunca deixe a sua sala ser mais importante do que a palavra do Senhor. Porque o mais importante de tudo é a palavra do Senhor, é a sua aula. Você tem aqui as boas maneiras, você tem a chamada. Aí você vai colocar o nome das crianças que são frequentes na sua classe. Todos os domingos você coloca. Quando você tem essa frequência, quando você consegue a frequência e a criança não vem, você tem a liberdade de ligar para o pai, para a mãe ou mandar uma mensagem. Olha, a gente sentiu falta, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Vocês precisam de alguma coisa? Porque tanto todas as classes que a gente tem, estamos aprendendo hoje, se a gente não tiver amor no que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir fazer nada. Eu quero ler o versículo com vocês em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, antes de começar a passar os slides. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Quem encontrou pode ler, por favor. Colossenses 3. Capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém. Tudo que você e eu fizermos, devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Muitas das vezes, algumas professoras e professores fazem o material visual para eles. Ah, mas eu fiz isso aqui, por exemplo, o arco-íris. Eu fiz esse arco-íris aqui, mas ele é meu, eu fiz o arco-íris. O seu material é para uso da obra do Senhor, é da casa do Senhor. Se a criança não pode tocar no seu material, ele é inútil para Deus. Tenham isso em mente. O que vocês confeccionarem, as crianças podem tocar. Claro, desde que não vá machucá-las. Faça com material mole, macio, né? Ensina que não pode colocar na boca, essas coisas assim, essas regrinhas básicas. Ok, como qualquer outro ministério, é preciso se preparar para dar a aula do departamento infantil. As pessoas têm muita falta de preparo, orientação de material. Como assim falta de preparo, tia Andréia? Ah, eu vou dar aula para criança, não preciso preparar, não, eles não vão nem entender. Sabe? Levam como se fosse uma coisa assim, sem importância. Mas as crianças, as nossas crianças, elas são muito espertas. É o que o pastor Alcírio e os outros professores disseram. Se a gente não domina o assunto, eles falam para os outros.
Eles contam para a tia Eline, eles contam para o nosso pastor. A criança é pura, ela fala a verdade. Se ela não está satisfeita, ela vai falar. Se ela não gostou desse visual que eu trouxe, dessa imagem para mostrar a historinha, ela vai falar para mim: tia, o que é isso? Eu não entendi. Tem que ser claro, tem que ser objetivo. O amor é fundamental, mas os recursos e treinamentos darão suporte, e quanto mais ministros, menos trabalho. Olha quantas pessoas nós temos aqui hoje. Olha o tamanho do nosso ministério. Quantas pessoas tem aqui na igreja trabalhando com criança hoje? Pouquíssimas. Não tem tempo, não pode, não gostam. Olha a sala, a classe, na sua congregação, na congregação que eu e meu marido estamos ajudando o pastor Joel a cuidar, nós não temos crianças lá. Nossa congregação é muito pequena, a gente tem orado para Deus enviar novas pessoas, mas é devagar, é pouco a pouco. Mas se na sua congregação tem 1, 2 crianças, você deve cuidar delas com primazia, prioridade. Faça tudo com excelência como para o Senhor, de forma prazerosa. Me deram uma sequência de versículos e ali está diferente da minha, mas ok, muda para mim, por favor. Ok. Agora, aprendizagem e os sentidos físicos. Aprende-se 20% do que ouve. A voz do professor tem grande influência, deve ter a intensidade ideal e ser agradável. Não podemos chegar igual o pastor falou, né? Hoje nós vamos aprender sobre Moisés. Moisés foi um homem. Não. Você tem que sentir o que você está falando. Porque se você só contar a história, ou se você só ler aqui, eles não vão prestar atenção em você. Criança é rápida. E a atenção delas foge rápido. 20% ouvindo, 50% do que eles veem e 70% examinando. Então eles aprendem muito mais tocando, vendo o material, igual eu usei aqui o arco-íris. Eles olham, é o arco-íris, tia. Tem a cor, tem essa cor, tem aquela, como que fez, o que é isso? Então, ouve, vê e toca. Confeccione materiais que eles possam usar, que vai ser útil para eles, que vai acrescentar para eles. Pode mudar, por favor. Gênesis 9, do 12 ao 17, fala justamente sobre o arco-íris. Então foi de propósito que eu trouxe esse arco-íris. Alguém pode ler, por favor? Gênesis 12. Vamos manusear a Bíblia. Vamos usar a nossa Bíblia. Gênesis 12. Desculpa, Gênesis 9, do versículo 12 ao 17. Eu estou um pouquinho nervosa, assim, acho que ninguém percebeu, né? Mas já estou suando. Já vamos prender esse cabelo, que o negócio está ficando quente. Acho que a sala é que está quente, né? Que o pastor Alcir falou. ¿Alguien encontró, por favor? Dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí e toda carne que está sobre a terra. Amém. Para nós, cristãos, o Senhor, a Bíblia nos orienta que o arco-íris, ele é um pacto de Deus conosco. E
a gente aprende isso. Mas se algum dia na sua classe tiver uma criança que ela não é cristã, aí você está dando a aula falando de Noé, ela vai falar, por exemplo, a minha avó falava para mim que o arco-íris era, depois da chuva, tinha um potinho de ouro no final dele. Eu não era cristã, a minha avó ensinava isso para mim. Eu não frequentei uma escola dominical. De repente, quando criança, eu digo, de repente, na sua classe, aquele dia que você está dando a aula sobre, né, Gênesis 9, do 12 ao 17, você está dando a aula sobre o arco-íris, o pacto do Senhor, a criança vai estar ali e ela tinha aprendido igual eu aprendi. Por quê? A gente aprende com os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios. São coisas que vão passando de geração. O conhecimento, ele vai sendo falado com o tempo. Então, a criança, ela vai repetir o que ela aprende. Aí eu falo, eu quando criança, mas no final do arco-íris tem um pote de ouro. Ok. Aí você é a professora, eu falei isso para você. Você deve, como que você responderia? Pode responder, por favor, porque eu gosto de interagir com os meus alunos. As minhas adolescentes sabem disso. Pode? Eu não sou cristã. E o arco-íris, eu acredito que ele foi criado porque no final dele tem um pote de ouro. Mas você está me ensinando pela palavra do Senhor que ele é um pacto de Deus com os seres humanos. Então, como que você vai explicar isso para mim? Como você explicaria isso para a criança que é visitante daquele dia? O arco-íris é um pacto, mas a criança, ela não vai entender essa palavra. Olha o uso da palavra difícil. Você vai explicar para a sua criança, para o seu visitante. Você tem que traduzir de um jeito que a criança entende. Você tem que falar de um jeito como ela vai entender aquilo ali, de uma forma mais simples. Você pode usar a sua criatividade dentro da palavra de Deus. Olha, o mundo ia acabar em água. Tinha muita água. Deus mandou acabar porque o povo estava pecando demais. O povo pecou muito. Mas tinha uma família que amava o Senhor. E essa família, o Senhor honrou a fé dela. E salvou ela. E para que eles vivessem bem, salvos, né, com todos os animaizinhos, aí você vai contando a história. E chega no arco-íris. Fala, e Deus mostrou para eles, olha, toda vez que você vê o arco-íris no céu, você vai lembrar que eu não vou mais destruir o mundo daquele jeito. É simples. Mas é um jeito que a criança vai entender. Você tem que pensar que você está cuidando de uma criança e ela não tem a maturidade que a gente tem. O mundinho dela é diferente. Ela vai chegar, ela vai olhar você de cima a baixo, ela vai falar, tia, eu gostei do seu cabelo, tia, eu gostei da sua roupa. Ou então ela vai falar, tia, eu não gostei da sua roupa. Ou tia, eu não gostei do seu perfume. A criança é sincera. E ela fala. E é lindo isso. Ela também vem dar um carinho, porque a criança fala de Deus para nós. Outro versículo que fala também aqui, deixa eu ver, pula pro outro, por favor, né? Vamos acelerar nos versículos, senão na hora não vai dar. João capítulo 6, versículo 50. Povo bom de Bíblia, bora lá, rapidão, rapidão. João, Evangelho de João, 6. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Aí você vai explicar esse versículo. O pão que desce do céu. Quem que gosta de pão? Ó, tem uma criança aqui, gente, ela levantou a mão. Vocês não estão vendo, mas tem uma criança. Nós temos 3 crianças participando aqui conosco hoje. E ele levantou. Quem gosta de pão? De jeito que você gosta do pão? Com manteiga, com pasta de amendoim, com presunto. Aí você vai chamar a atenção da criança para o versículo. Porque ele está falando do quê? Do pão. E você mostra o pão.
Se possível, você pode levar o pão para que eles comam no final da sua aula. Isso também é um recurso visual. Você também usa isso. Pode mudar, por favor. Salmo 78, versículo 1 ao 8. Tudo o que ouvimos, vimos e aprendemos, tudo que nossos pais nos contaram, não esconderemos aos nossos filhos. Contaremos de geração a geração e louvaremos ao Senhor. Isso fará com que não sejam obstinados, rebeldes, desleais ou infiéis. Ou seja, tudo que a gente fala para as nossas crianças, ela aprende. Não é só ver, é falar. E o aprendizado maior das nossas crianças da escola bíblica é em casa. Mas aqui, o período que a gente passa aqui, se a gente consegue fazer com que eles entendam o máximo da palavra de Deus, com que amem ao máximo a palavra do Senhor, eles vão sair forte para enfrentar a escola secular, para enfrentar as coisas lá fora. É o amor, mas você e eu temos que ter amor no que a gente está fazendo. Porque quando a gente é chamado para ser uma professora, uma líder, é Deus que coloca isso no nosso coração. Mas, Xandré, eu não tenho capacidade, eu não tenho criatividade, mas eu também não tenho. É o Senhor que te dá a criatividade, é o Senhor que te capacita, é o Senhor que vai te mostrar quando você busca em jejum e oração, é o Senhor que vai colocar o que você vai mostrar para a sua classe naquele dia. Nós temos as revistas da escola dominical, que elas trazem a sequência da história para a gente usar. Mas e se algum dia não tiver essa revista, você já tem que ter um versículo ali. Você ora, Senhor, o que eu vou usar? Senhor, qual versículo o Senhor quer que eu use? Qual recurso visual o Senhor quer que eu use? Porque às vezes a gente valoriza mais o recurso visual do que a palavra de Deus. O recurso visual é uma ajuda. Ele é uma ajuda. Mas o maior é aqui, ó. A maior fonte que a gente tem é aqui. Não tem outra. E é jejum e oração. E o Senhor é que capacita, é o Senhor é que ajuda. Muda, por favor. Comunicação com os pequeninos. Como que a gente vai comunicar com as nossas crianças? O pastor falou. Expressão facial. Você não vai chegar aqui assim, né? Como o pastor Joel, com cara que chupou limão. Não. Você tem que estar alegre, tranquilo, feliz, de bem com a vida. E só o Espírito Santo que faz isso. Às vezes você recebeu uma ligação que te deixou tão triste antes da sua aula. Mas você está ali para fazer a vontade do Senhor. Você deixa a ligação que te deixou triste lá fora e faz o que Deus te propôs fazer aqui dentro. É o seu dia na escala de cumprir o seu dia. A gente faz uma escala, é o seu dia da sua aula. Prepare e vá. Aconteceu um imprevisto, eu não posso ir. Avise a sua líder. Avise o seu líder. Tem como mandar o material para o substituto te representar? Mande. Não tem como mandar o material. Não tem. Aí, por acaso, você está na igreja e não era o seu dia de dar aula. Aí você não tem nada na mão para dar aula aquele dia. Aí você está lá na igreja. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo, lá no Brasil. Na sala, na igreja que a gente congregava, Assembleia de Missão, não a do Belém, Assembleia de Missão, lá em Minas, da cidade de onde eu venho, a igreja era pequenininha e a sala das crianças era tipo um almoxarifado, era uma sala depósito. Então a gente tinha cadeira quebrada, tudo que ninguém usava na igreja estava ali dentro daquela sala e a gente usava aquele pedacinho ali com cheiro de mofo para as nossas crianças. E criança de família de interior, vocês sabem, cada pai, cada mãe são 5 crianças, né? 4 crianças, 3. Então, assim, são famílias grandes e uma escadinha. E uma bela de uma quarta-feira, num culto de ensino, eu fui para a igreja. Eu não estava na escala aquele dia.
Eu fui para a igreja, quando eu chego lá, estou lá orando, olhei, não vi a irmã que estava na escala. Falei assim, nossa, eu não vou dar aula hoje. Não vou. Ah, mas não vou mesmo. E eu caladinha lá no banco, falando assim. Aí uma das meninas veio e falou assim, tia Andréia, vamos pra salinha com a gente? A tia Karina não veio. Eu falei, ai, não vou não. Não vou não, não vou não. E ela, tia Andréia, vamos. E pensa, aquele dia nenhuma criança faltou, estavam todas. Estavam todas lá aquele dia. Eu falei, ai, não vou não. Aí, ok. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, Jesus. A senhora apronta comigo, né? Então eu vou, né? Desculpa, irmãos, vocês que estão aí do outro lado não me conhecem muito bem, mas é assim que eu falo com Jesus. E ele... É assim que eu converso com ele. E eu fui para a salinha com as crianças. Naquele dia, 2 foram batizadas com o Espírito Santo. Para a glória do Senhor. Eu não queria. Eu não estava na escala. A gente não obedece à escala do homem. A gente obedece à ordem do Senhor. Porque quando a gente foi para a salinha, eu não tinha material. Eu não tinha no que fazer. Eu sabia alguns versículos, algumas musiquinhas que eu podia usar com eles. E nós oramos. Eu falei com eles, nós vamos orar. E todos ajoelharam naquele espaço pequeno que a gente tinha. A gente ajoelhou e oramos. E eles oraram de verdade. E foram 2 batizadas com o Espírito Santo. E eu fiquei assim, meu Deus, me perdoa a minha ignorância. Porque o que eu pensei? Ah, ela não veio, eu não vou. Ah, isso é humano, gente. Isso acontece da gente pensar. Mas se você chegou, não é seu dia, não, você não preparou nada, vai. Porque Deus é que enche, é Deus é que usa. E é do jeito dele. Ele tem muito mais do que a gente pensa. A expressão vocal, ok? Foi tudo ali, né? Uso de gesto, as gírias... não, desculpa. Porque é 4 de novo. Isso. As gírias, dependendo da situação ou lugar, se você usa muita gíria, ó, gente... E essas gírias de região do Brasil, a criança não vai entender. Aqui onde a gente está, a gente vai dar aula aqui. Então, se você não domina o inglês igual eu não falo inglês direito, toda vez que eu vou para a sala com as crianças, eu levo a minha filha comigo, porque ela traduz para as crianças, porque eles entendem português, mas muitas vezes eles me respondem em inglês e eu não sei o que eles estão falando. Mas Deus deixa de agir ali? Não, Deus não deixa. Porque Deus é fiel. Falar rápido demais, a criança também não vai entender se você e eu falar rápido demais. Falar muito alto ou falar muito baixo. Se você, a sua voz, ela tem que ter uma tonalidade, lembrando que a escola dominical, as classes são menores. Então a gente tem as crianças mais perto. Então você não precisa falar muito alto. Mas também não precisa falar baixo demais. Frases longas e confusas. Como diz o pastor, as excebâncias, das não sei o que, aquelas palavras difíceis que ele usa. Você não vai impressionar a criança com isso. A gente não vai. As crianças estão aqui, estão rindo de mim, gente. Elas não vão ficar impressionadas com isso. O poder está todo na palavra de Deus. O poder é todo no que você preparou para a sua aula. Está tudo ali. Evite palavras muito difíceis. Traduzir para o inglês ou escrever. Se tiver palavra muito difícil, não fala. Usa uma palavra que a criança vai conseguir entender o que é o assunto daquele dia. Não deve ler o tempo todo. Às vezes você está lá dando aula, está nervosa, aí você fica lendo. Aí você está lendo, de repente você faz isso e continua lendo, por quê? Você está nervosa, mas você tem crianças aos seus cuidados. Se ficar só lendo, eles não vão querer participar de nada. Eles não vão olhar para você. Eles não querem. E se você cobrir seu rosto, você não vai ver o que está acontecendo. Você tem que estar olhando o tempo todo para as crianças.
Numa sala de aula secular, eu andava pelo menos, eu andava o tempo todo em todas as carteiras. Eu sabia todos os alunos, o que estava fazendo, se estava sentindo alguma coisa, se não estava, se estava alegre, se estava triste. Você tem que ter olhos e ouvidos atentos o tempo todo. Aprende a fazer leitura labial se você consegue. Aprende, porque daí você entende o que eles estão falando. As classes que eu trabalhei no Brasil, seculares, as escolas, tinham uma média de 40, 42 crianças, adolescentes, que eu trabalhava com adolescentes, não com criancinhas lá. E eu fazia leitura labial. Quando falava alguma coisa que não era do meu interesse, eu, opa, fulano, mas tia, como assim? Tá adivinhando? Eu, não tô. Mas eles não sabiam. Por quê? Você vê o movimento, a máscara prejudicou muito pra mim isso. Pra mim, a máscara tirou minha audição total. Porque eu vejo os olhos da pessoa, mas eu não consigo ler o que ela tá falando. Então, você vai aprimorando isso daí durante o tempo. Muda, por favor. Por que usar visuais? Porque uma figura vale mais que 1000 palavras, motiva a aprendizagem. As espécies, nós temos flanelógrafos com cenários e figuras, livros, que eu trouxe aqui alguns, vou mostrar 2 aqui, ó. Nós temos esses livros, talvez, mas eu não tenho uma enciclopédia, do Dollar Tree, gente, $1. A história de Daniel, na Cova dos Leões, Davi e Golias, algumas histórias bíblicas, histórias simples, pequenininhas, de fácil entendimento para as nossas crianças, depende da faixa etária das crianças. Nós temos, tem um aqui que é bonitinho demais. O Bom Samaritano, os livros vêm em relevo, tudo do Dollar. Então você consegue recurso, comprar esse recurso. O flanelógrafo é esse daqui. Esse flanelógrafo, eu usei ele aqui hoje, ele está do avesso, porque ele pode contar, você pode contar várias histórias e várias figuras com ele. Aqui está a origem do mundo. Aí você vai dar o versículo. Está lá em Gênesis, capítulo 1, do primeiro versículo, o capítulo 1 todo. Aí você vai contando. No começo era sem forma, vazia. Aí vai contando os dias, a separação dos luminares, a criação de águas, quando peixes, aves. E aqui, quando Deus conversava com o homem no paraíso, você vai colocando as figuras. Mas, tia, como que eu vou colocar essa figura? Aqui um pouquinho para frente vai falar, né? O uso deve ser simples para tornar a lição clara. Eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo. Você vai usar os visuais de jeito que seja fácil de ver, da criança ver. Eu peguei um visual pequeno aqui e mostrei, quem está lá no fundo não consegue ver. Mas aqui a gente está numa sala de aula para adultos. Quando é para criança, você vai fazer de acordo com o que eles consigam ver. Então você vai fazer grande, se a sua sala for muito grande, a sua congregação é muito grande, você vai usar um recurso grandão. Tipo esse. Porque esse recurso você coloca na sala aqui e quem está lá no fundo consegue ver ele perfeito. Se você usar um desse aqui, do tamanho desse, quem está lá no fundo não vai conseguir ver direito. E quem está aí do outro lado também não vai conseguir ver direito na câmera. Então você vai confeccionar o seu material visual de acordo com a sua aula, do tamanho e com a necessidade da sua classe. E de acordo com a idade das crianças. Porque não tem como você fazer um material para uma criança de 8 anos e aplicar na salinha de 3 anos. Não dá. Não vai ter proveito. Não vai conseguir aproveitar. O nosso objetivo... Volta só um minutinho, por favor. O nosso objetivo não é divertir a criança, mas chegar na palavra de Deus. Por quê? Para ela aprender a palavra de Deus. Eu posso usar o fantoche? Esse aqui, eu não sei se minha mão vai entrar nele. Vamos lá. Aqui. Você pode usar ele? Pode. Mas se for para divertir a criança e não contar a história bíblica,
ele não tem valor. Porque ela vai estar ali passando aquele momento divertindo, ela não está aprendendo nada. A gente tem que estar sempre alerta a tudo isso. Varie seus meios visuais. Hoje eu usei esse daqui para contar sobre a criação. Quando é o próximo domingo, sou eu de novo, eu vou usar o mesmo. A criança vai olhar para mim e falar assim: ih, tia, eu já vi esse daí. Tia, não quero esse... Não, tia, ela vem e te conta tudo. E eles não vão prestar atenção. Você vai usar o mesmo versículo com um visual diferente. Você pode usar um cartaz. Você pode usar umas... como que chama? Balões. Você pode usar balões. Você pode usar várias coisas diferentes para contar a mesma história. Porque se você repete, ele vai falar. Ela vai falar. Eu já vi isso daí. E aí já começa aquela bagunça, porque ele não quer prestar atenção, já tira a atenção dos outros. Criança é rápida. Um minutinho. Treine em casa o uso dos visuais. Tenha tudo organizado e na ordem que vai ser usado. Eu coloquei meio fora de ordem aqui, foi de propósito. Para vocês verem a dificuldade que é quando você não encontra o que você quer quando não está na sequência. Vocês estão aí, não estão vendo a minha mesa está toda virada aqui. Então você coloca na sequência. Aí eu vou dar aula hoje sobre Gênesis, sobre a criação do mundo. A primeira figura que eu vou colocar, o versículo tal, o versículo. Você trabalha os versículos em cima daquela figura. E a criança, ela vai associando aquilo, ela vai aprendendo. Por quê? A palavra de Deus é o principal. O visual é só um complemento. Mas, tia, eu não tenho visual, não. Não tenho nada hoje. Não tenho visual, pode mudar, por favor. Aí são os visuais que a gente tem. O flanelógrafo, projetor ou a televisão, algumas caixas, objetos, filmes, os fantoches. Nós temos esse tipo de fantoche que você pode fazer com a mão, né? Você pode movimentar e contar a história. Quando você conta a história e você chama a criança e fala para ela: conta para mim o que a tia contou, e dá o fantoche para ela, ela repete tudo a historinha. Aí ela aprendeu, ela fixou. Material que a criança pode tocar. Temos esse tipo e temos esse daqui que é de dedo. Ai, mas eu não tenho tempo de fazer ou de comprar. Eu não comprei, eu não fiz não. Esse aqui é emprestado, tá? É bênção de Deus. Tem o fantoche de dedo. Você pode contar ali com a criança e falar: o Lázaro, ele morreu, depois de 4 dias Jesus veio, ressuscitou. E você vai de acordo, eles têm um nome atrás. Aí você encontra, não tenho tempo de confeccionar, tia. Não, mas eu tenho, alguma amiga, alguma irmã, tenho tempo de confeccionar. Faça, ofereça. Venda. Venda o visual, o material visual para aquela que não sabe fazer. Eu, por exemplo, estou candidata a comprar, porque eu não sei fazer. Então, você vai usar o recurso, o que Deus der e te colocar para fazer. Mapas, cadernos, livros, né? Igual eu mostrei aqui já, os livrinhos do dólar, você mostra, deixa eles pegar, deixa eles recontar a história. Aprende também com dramatização, contando, a entonação. O bom samaritano: ai, os homens bateram, homens maus, bateram, e ele ficou caído ali pela estrada. Aí você vai contando, coloca ênfase no que você está falando. Quando você vive o que você está falando, você prende a atenção da criança. Você consegue que ela aprenda mais. Preparação do uso das figuras. As figuras são cada desenho. Essas daqui, como já vieram prontas, está tudo cortada certinha, são as maiores. Mas se você for recortar a sua figura, a sua historinha, tenha o cuidado de manter uma borda preta. Porque se você colocar ela só branquinha assim, não vai conseguir ver nada.
Então você vai ter o cuidado de fazer o contorno. Aqui eu fiz, eu não sei se lá o pessoal vai conseguir ver, o plano da salvação desenhado na mão. Porque na sua aula você pode usar o plano da salvação de várias formas. Mas você pode usar com a mãozinha da criança. Você pode pôr a folha de papel, põe a criança e desenha a mãozinha dela, coloca as cores, né? O amarelo, Deus me ama, João 3,16. Aí o preto, eu pequei, nós pecamos. E o versículo, Romanos 3,23. Cristo morreu por mim, o vermelho. Romanos 5,8. Aí o branquinho, eu recebi a Jesus. João 1,12. Nós recebemos a salvação depois que Jesus morreu. Então nós estamos limpos do pecado, por isso nós estamos branquinhos. E o verdinho, estou salvo, ou seja, a esperança que a gente tem de morar no céu com o nosso Senhor. Coisa simples. Vai contar com a mãozinha deles. Eles mesmos, você faz a sua mão ali, mostra, chama eles, coloca ali. A aula hoje é sobre a salvação. Vamos fazer o plano da salvação. Põe a mãozinha deles, desenha, eles vão amar. Vai prender a atenção deles, vai ocupar, cada um vai querer fazer. E ó, terminou, eles vão querer correr para levar para o pai e a mãe ver. Aí você segura eles ali mais um pouquinho, porque ainda não terminou a sua aula. Para guardar, só um minutinho, para guardar essas figuras, você tem envelopes ou ziploc. Coloque em ziploc, se ela for pequena, né? Se ela for muito grande, compre um envelope grande, uma bolsa grande, para guardar, para não estragar algo que não pode dobrar. O guarda aberto, né? Tudo certinho, bonitinho. Vamos para os envelopes? Ok. Como usar a figura? Treine em casa a colocação, observando o quadro de longe para verificar se tem perspectiva. Ou seja, o meu não tem perspectiva, porque ele está muito longe e quem está lá do outro lado não vai conseguir ver direito aqui. Então, a sua sala de aula, você vai ver a distância que você vai colocar os visuais das suas crianças, da sua história daquele dia. Você pode chegar mais cedo, que é a nossa obrigação como professor, sempre estar na sala antes dos alunos. A gente tem a obrigação de estar na sala e receber os nossos alunos. Porque se as crianças entram para a sala e não tem professor, elas vão correr, elas vão pular, pode machucar, e não tem ninguém ali. Esteja sempre antes do seu horário, uns 10 minutos antes. Aconteceu um imprevisto, não teve jeito? Liga para o seu líder. Liga para a sua colega de trabalho daquele dia, na igreja. Liga para ela. Olha, eu vou atrasar 10 minutos. Fica na sala para mim, por favor. Comunicação, irmãos. A gente tem que comunicar um com o outro. Claro que imprevisto acontece. Você não vai fazer disso um hábito de todo domingo fazer isso com a sua colega. Não pode. Seja responsável, sejamos responsáveis. A figura da CTAD, ela já vem a história pronta. Aqui nós temos os discípulos no barco, Jesus dormindo, você vai contar a história. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, de repente começou uma tempestade e os discípulos ficaram com medo, e você vai usando a entonação, você vai usando a sua criatividade. E fez o barulho do trovão. Você usa o barulho. E a água fez shhh. Você vai usando e vai contando. Esse visual aqui é para usar de pertinho. Esse é próprio para a mesa. Ele já vem na revista da escola dominical. Então você conta, olha, Jesus continua dormindo, olha a água. A água está brava, está batendo no barco. Meu Deus, nós vamos morrer. Você vai... A menininha está indo. Aí eles acordam Jesus. Jesus, nós vamos morrer, Jesus. Acorda, o senhor vai ficar aí dormindo? Não é assim a história. Mas você vai contar o mais próximo da Bíblia possível, que é uma verdade. E Jesus acalma a tempestade, todos se alegraram, porque Jesus é fiel e Ele cuida dos seus. Aí você traz para a vidinha deles.
Se você teve algum problema na escola essa semana, aquele amiguinho que brigou com você, ou que falou alguma coisa que você não gostou, chama Jesus. Jesus vai acalmar essa situação. Jesus vai colocar o amiguinho e ficar feliz com você de novo. Ore por ele. Ensine a criança a orar uns pelos outros. Isso também faz parte dos nossos recursos. Tem as figuras em ordem, ok? Coloque, quando tiver pessoas conversando, coloquem lado a lado. Não coloca uma assim a outra de costas, porque não vai dar certo. Evita mexer muito na figura. Você coloca aqui, aí tá aqui mexendo, a criança tá aí olhando, esperando, você tá aqui mexendo. Aí a figura cai. Continua sua aula. Continua. Caiu, não preocupa dela, caiu. O importante não é a figura, o importante é o versículo. O importante é a Bíblia, é a palavra. E isso é o mais importante que a gente tem. Segunda, por favor. Se a figura cair, continue normalmente. Então, caiu a figura, segue a aula, segue ali seu plano, mantém usar o flanelógrafo para a nossa aula. Hoje a gente vai usar o quadro. Aí você escreve o versículo no quadro. Coloca o versículo daquele dia. E conta a sua história em cima daquilo ali. Se a criança, se você quiser deixar lá e fazer um desenho, dá o pincel para ele. Esses pincéis eles apagam fácil. Você traz, deixa ele usar. Porque ele aprende fazendo. Aí você vai usar o quadro. E se você se virar e ficar aqui, a criança está aprontando de casa. Não pode. Não dê as costas para as crianças. A gente, quando está dando aula, você tem que estar atento o tempo todo. A gente não pode se virar, ficar de costas. Imagina, eu estou aqui falando e estou de costas aqui. Não, ela está de costas, ela não está olhando para a gente, ela não está importando com o que ela está falando. A criança é ligeira, ela é rápida. Nomes difíceis, escreva num papel no tamanho adequado e mostre juntamente com os visuais. Use as figuras para aplicar o caminho da salvação, que foi a mão, né? Que eu já falei. Você pode usar coração também, fazer os corações. Você pode usar a roupa. A tia Jo tem uma bolsinha que ela trouxe da última vez que ela esteve aqui. Pega aquela bolsinha, o plano da salvação, mostra os nomes difíceis, por exemplo, Joquebede, a mãe de Moisés. Para a criança associar o nome à pessoa, você vai escrever o nome e vai colocar a figura do bebê Moisés do lado. E de propósito, eu não fiz para vocês ver aí que vocês estão memorizando sem eu ter o recurso para mostrar. Qual o nome da mãe de Moisés? Ai, é aquele nome difícil. Como que é o nome? Não é? É um nome difícil. É o que eu achei mais difícil e mais simples para explicar. Ajudar, por favor. Preparação do uso de lição em cartazes. A gente pode usar os cartazes também. Os nossos cartazes, você pode fazer de maneira simples. Vamos usar esse recurso aqui. Você pega um cartaz normal e você faz a história aqui. Você pode desenhar, você pode fazer colagem, ou você pode simplesmente pegar as expressões faciais que a gente tem ali, ó, não cobre a figura com os dedos. Quando você está contando a história, se você for pintar, desculpa, pulei uma etapa, se você for pintar o cartaz, você tem que ver se a cor está de acordo com o que fala no texto. Você vai pintar o arco-íris de cores diferentes da que ele é, não vai dar certo. As crianças vão falar de você, tia, não tem essa cor aí. Tia, essa cor aí não tá na cor do arco-íris. Você está fazendo errado. Eles falam mesmo. E é ótima essa sinceridade deles. Quando você fizer o cartaz, você tem o cuidado de pôr a cor. E se você colocar a figura, você coloca
ela de um jeito que todos consigam ver, com contorno preto. Você vai fazer uma figura maior para uma classe grande, contorno preto, aparecendo. Ah, mas eu vou contar a história, eu não posso ficar mexendo a mão, igual eu estou fazendo aqui. Eu estou contando a história, eu não posso ficar mexendo. Eu não posso esconder a gravura com a minha mão. Tem que ter o cuidado de ter uma posição de você segurar e a criança entender o que você está mostrando. Porque se você segura aqui, cobrindo aqui, ela não vai ver aqui, eles estão apavorados, elas não vão conseguir ver, porque sua mão está aqui. Então você acha uma posição que você vai segurar o cartaz para poder mostrar. Para que a criança aprenda e entenda aquilo ali. Não cubra a figura com os dedos, ok? Já foi? Pode mudar, por favor. Não faça gestos com as mãos que seguram os cartazes. A capa de algumas histórias em cartazes é recortada no formato que ilustra o tema da história. Às vezes vem na lição a história, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo do sorvete missionário. Todas as figuras, elas são no formato de um sorvete. Então tem um desenho ali, você vai associar aquilo ali. Quando a criança vê um sorvete, olha, é igual a lição que a tia ensinou hoje. Ela faz uma associação do que ela viu com o que ela está aprendendo. Certas histórias ilustradas podem ser juntadas para formar um livro. Algumas você vai juntando e no final do trimestre você forma um livro. Ok, pode passar, por favor. Já estou terminando, sei que estou cansativa aí. O próprio professor poderá ilustrar os seus cartazes ou quadros, ao invés de usar uma cena completa, pode usar somente os rostos ou as expressões, que é aquelas carinhas, né? O triste, você pode usar, mas vou contar a história de Marta. Marta está triste porque Lázaro morreu. Aí você vem e coloca um desenho aqui como se fosse um tecido. Coloca um tecido no cabelo. É a Marta. Virou a Marta. Aí você tira, coloca um outro cabelo, vira um outro personagem. Você pode criar os seus personagens. Você não precisa só comprar ou se preocupar. Aqui ainda fala que os rostos, né, os círculos, podem ser mantidos todos uniformes, tudo do mesmo tamanho, usando como molde uma xícara, um pires ou um pratinho. O cabelo, o chapéu, o óculos é que vai fazer a distinção de um personagem do outro. É a criatividade, gente. É a criatividade que cada um de vocês terão, e já tem, porque alguns já dão aula, né, já estão trabalhando aí com as crianças, que o Senhor vai aprimorando a cada dia. Mas não esquece que o maior é o amor à palavra de Deus. Isso aqui que eu passei para vocês hoje, se não tiver amor, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. É só um dia que vocês viram alguma coisa. Não tem proveito. Tem que ter o amor. E se você está no CAPED hoje, é porque o seu chamado é maior do que você esperava. Então, estejam firmes. Eu agradeço todos pela atenção. Tentei ser o mais breve possível. Olha, encerrei por 5 minutos, glória a Deus. E para que vocês não esqueçam dessa aula, eu trouxe uma lembrancinha. Quem está online, depois manda para mim, por favor, para eu entregar. Criança não tem presente. Criança ganha presente.